Seja muito bem-vindo. Esse é o 42º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar como ter momentos de prazer com regularidade, dominando a ansiedade a cada dia. Então, eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. E o tema do episódio de hoje é 5 erros que podem estar te impedindo de largar os vícios. Então, assim, o canal, ele é relativamente novo, né? Eu estou gravando isso em março, o canal agora é de novembro, acho que começou a postagem de vídeos, então é algo bem novo. E ele tem bastante conteúdo na criação de hábitos e tem bastante conteúdo na conceituação aí de vícios, até tem alguma coisa de procrastinação e tudo mais. Só que ele tem muito pouco em se tratar de largar vícios. E a psicologia comportamental, ela tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é criar ou aumentar um comportamento existente, por exemplo, fazer atividade física regularmente. E o segundo objetivo é reduzir ou eliminar algum comportamento, como, por exemplo, algum vício. Então, eu quero trabalhar esse segundo item aí da psicologia comportamental. É retirar, remover comportamentos. Levando em conta, tá, que comportamentos menos lesivos, como pedir lanche alguma vez, uma procrastinação leve, né? Se chegar num ritmo saudável, tá tudo certo, tá ok. Não se julgue. Agora, se for comportamentos como se cortar, usar drogas, fumar, beber, e você quiser parar com esses hábitos, se forem considerados ruins, por exemplo, no caso da bebida existe o socialmente, no caso dos demais itens citados eu não recomendo, mas é uma escolha sua, né? Você deve estar ciente aí dos malefícios dessa prática. Então, se for da sua escolha, você pode parar. Essa é a intenção do episódio. Trabalhar com a retirada de comportamentos. Agora nós vamos iniciar então a prática de meditação, que já está engajado aí, já está alguns episódios acontecendo no começo dos episódios. Então eu quero que você se posicione, né, sente ou esteja de pé, para fazer a respiração. Depois, para fazer o exercício, você pode até deitar se preferir. Se precisar de tempo, pause o vídeo. Solte o ar pela boca. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Agora, se você preferir, se estiver em algum lugar confortável, você pode se deitar. Então, defina a posição dos olhos e eu quero que você comece a se imaginar em um lugar confortável, em uma sombra, um dia bonito, 23 graus, com ventinho agradável, você numa rede. Quero que você imagine nuvens no céu. E essas nuvens, elas são como pensamentos. Se o céu está limpo, você está conseguindo se concentrar. Se o céu tem alguma nuvem presa, ou até mesmo está com o tempo fechado, você apenas por alguns momentos está com mais pensamentos.
O objetivo não é eliminar os pensamentos, o objetivo não é não pensar em nada. O objetivo é apenas perceber os pensamentos como nuvens e deixá-los ir embora. Eles podem ficar algum tempo, eles podem fluir. Não existe uma maneira certa ou errada de fazer esse exercício. Existe o seu jeito. Perceba se tem alguma nuvem que está ficando presa, uma nuvem que não está querendo sair. Deixe ela ficar o tempo que precisar. Não a force a ficar, não a expulse. Fique nessa posição por mais alguns instantes. Comece a voltar a atenção para o seu corpo. Comece a voltar aí a atenção para as suas mãos, seus pés, para o local onde você está. Caso estiver de olhos fechados, você pode abrir os olhos. Então, como eu citei anteriormente,
O objetivo desse episódio é criar, né, o hábito, criar a cultura de explicar como remover vícios da vida. Então tem o lado de criar comportamentos, ou aumentar, e tem o lado de reduzir ou acabar, né? Tem alguns episódios que eu explico recompensas imediatas, por exemplo, episódio 2, vícios comportamentais, episódio 8, compulsões, episódio 28. E assim, eu tento dar uma explicada nesses pontos, eu tento orientar, tem um pouco do tratamento, mas ele não é tão profundo, não é tão direto. E nesse aqui não. Nesse episódio, assim como no episódio anterior, eles estão sendo mais diretos. E sempre que eu estiver fazendo um vídeo sobre alguma coisa que envolve uma quantia de itens, o primeiro item é universal, é o sono. Então, o erro universal que está acontecendo, cultural aqui, mas principalmente em relação ao café, negligência com o sono, mas acontece em torno do mundo, o principal erro é subestimar o sono. E o que eu quero dizer com subestimar o sono? É você não dar a devida importância, não ter horário para dormir, não fixar um horário para acordar, por exemplo, de semana acordar às 6 horas, de fim de semana acordar às 10, dormindo em horários diferentes. Por exemplo, de semana talvez você teria que ficar mais algumas horas deitado para terminar de acordar. Você já parou para pensar nisso? Então, é um tempo muito grande, tá? É um tempo muito grande. Agora, se você conseguir reduzir, controlar esses hábitos, então no final de semana você vai ter o mesmo horário para acordar que na semana. Isso é extremamente relevante. Você ter um horário para dormir e um horário para acordar próximo. Isso facilita bastante a questão da qualidade de vida, né? Já que o corpo ele tem um ciclo e ele responde muito bem a isso. Eu vou falar alguns motivos aí em relação a por que é errado subestimar o sono, mas eu repito isso muitas vezes, então para quem já acompanha o canal já sabe. Ele favorece as recompensas imediatas, as compulsões e os vícios, em se tratando desse vídeo. Ele favorece a procrastinação. Procrastinação tem o episódio 18 também, caso você queira ver aí. Ele dificulta o processo de tomada de decisão. Ele atrapalha na memória, no foco e no aprendizado, entre outros inúmeros fatores aqui que interferem tanto na aquisição de comportamentos como na remoção dos vícios. Então assim, essa é só a base inicial, tá? É só a ponta do iceberg. Mas como eu sempre falo, tudo está interligado. Se você dorme mal, você naturalmente vai ter outros problemas, e se você tem algum outro erro que eu vou citar aqui, também vai estar interferindo no sono, que vai interferir nos vícios. Esse é uma lei, né, que tudo está interligado. Eu vou falar de uma possível solução aqui breve, né, de 3 itens só, para que você leve isso em consideração, que são os 3 itens aí mais, digamos, mais comuns e que mais tem erro, né? Cafeína, luz natural e luz artificial. Regule a cafeína. Tem horário para tomar café, né, de preferência de manhã. Tem a quantidade também, não adianta tomar aí 2, 3 litros de café de manhã. Tenha controle do café de tarde e de noite. Para quem bebe chimarrão, evite de noite, controle de tarde. Toma, né, não em quantidades imensas de manhã. Tenha um controle em relação a chá preto de tarde e de noite. Energético nem deve ser tomado, mas se for tomado de manhã. Refrigerante de preferência de meio-dia. Ele tem menos cafeína, mas ele é tomado em maior quantidade do que um simples cafezinho. Às vezes, né, para quem toma aí são vários copos. Eu já não tenho mais essa prática. Já tomei energético, mas desde os meus 16 anos eu não tomo. Eu tenho 26 nesse momento, aí vou fazer 27 anos agora, dia 30 de março. Então assim, tem vários pontos
aí em relação à cafeína que ela acaba interferindo. Então, tem vários pontos. Se você não regular a cafeína, assim, você está sacrificando o teu sono por um pouco de prazer. Na questão do café, por exemplo, tem a opção do descafeinado. Ele não tem tanta variedade, mas é possível. Luz natural. Pegue a luz no começo da manhã, no final da tarde, e evite a luz artificial no período da noite. Tenha ela no período de dia e evite ela no período da noite. Essa é a base. Evite também ficar no celular para pegar o sono, muitos estímulos aí no celular, como jogos, redes sociais e interação aí com séries e filmes que acaba interferindo aí, acaba te deixando para cima, bem como não coma demais de noite, não faça muita atividade física, pelo contrário, faça movimentos lentos, né, proposital e coisas que te deixam no tédio e não no prazer, tá? Uma das dificuldades aí, um dos problemas da tecnologia é que quando o ser humano termina os afazeres, ele vai querer aproveitar de alguma forma tecnológica. Só que isso pode tirar o sono e não fazer bem. Então deve ser usado aí para momentos de hobby. E como eu falo, a partir do momento que algo está interferindo na vida, como por exemplo jogar de madrugada, para quem tem uma vida diurna, significa que algo está errado. Por exemplo, a pessoa está abrindo mão da qualidade de vida para ter um prazer. No meu ponto de vista, isso é um problema. Mas a pessoa pode ter isso como uma escolha, desde que esteja ciente do meu ponto de vista. Mas para mim é um problema. Segundo ponto, tentar parar sem entender os gatilhos. Eu citei isso de forma indireta no episódio anterior, né, a importância de entender os gatilhos, mas o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo. Eu roo unha sempre que eu fico entediado, quando eu estou com sono e quando eu estou com raiva. Tá? São 3 exemplos aí. Entendi os gatilhos. E tem situações específicas que eu fico com sono, que eu tenho raiva, que eu fico entediado. E o tédio é o que me leva ao sono. Então a gente pode descartar ele. Então assim, o sono e a raiva, né? Tem situações específicas. Primeiro, eu preciso tentar evitar essas situações, se possível, né? E tentar dar um jeito de criar um repertório, uma forma de encarar a vida sem estar lidando com essas situações. Então assim, primeiro eu vou fazer isso, tá? Depois que eu já estiver regulado, de certa forma, eu controlo melhor a minha vida, tendo aí uma forma de encarar esses estímulos. Então eu volto para as situações, eu me aceito novamente nas situações, mas com uma forma diferente de encarar. Então, em vez de eu roer unha quando eu estou entediado com sono, eu simplesmente faço uma respiração. Em vez de eu roer unha, eu simplesmente faço uma atividade física. Eu simplesmente converso com um amigo, ouço uma música, faço alguma outra coisa que não roer unha. Quando eu estiver com raiva, em vez de eu roer unha na raiva, eu tento correr e me acalmar. Por exemplo, atividade física possível. Eu tento meditar, eu tento sair de perto das pessoas que me irritam. Eu tento, Lembrando que em se tratando do estresse, acho que tem um episódio como podcast, eu não tenho certeza, porque são tantos episódios, já estamos no 42º, ele fala sobre isso, ele fala sobre o estresse, que a melhor forma de lidar com o estresse é naturalmente evitando. Então se você tem, por exemplo, algo que sempre te incomoda, se você conseguir evitar ele, você resolve o problema. Mas assim, se você não tem como evitar, se você precisa dele para viver, como por exemplo do trabalho, para pagar as contas e é algo do trabalho, você precisa aprender a lidar com ele, que é difícil, mas é possível, assim, levando em conta que você pode buscar mudanças na sua vida, mudanças em você mesmo. Que nem eu sempre falo, se eu te ofender em chinês agora, sem legenda aqui embaixo, você que está me vendo no vídeo, você vai conseguir entender o que eu estou falando? Você vai conseguir se ofender? Não, porque você não entende chinês.
Inclusive, né, tem uma situação de um comediante que relatou que estava num avião e o piloto falou merda, né, falou essas duas palavras junto no microfone do avião. E tava todo mundo desesperado, e tinham dois, se eu não me engano, japoneses no avião, e eles estavam rindo entre eles. O comediante ainda falou, alguém traduz para eles o que tá acontecendo. Aí o cara ainda brincou, eu não sei se ele derramou café naquele lugar, que seria horrível, né, em cima das pernas. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, mas eu estava com pressa e eu precisava pegar minha conexão. Então, assim, aquelas duas pessoas não se ofenderam. Por quê? Porque não foi no idioma delas. Não se ofenderam no sentido, não se desesperaram. E os outros que se desesperaram, nessa situação específica, foi em vão. Não sei se alguma coisa estava acontecendo de fato. O erro número 3 é não considerar o ambiente e os contextos na hora de parar. O que eu quero dizer com o ambiente? Se você está tentando parar de beber, não é exatamente a intenção desse vídeo, mas assim, não é indicado que você continue indo ao bares, que você continue frequentando churrascos e eventos e contextos que tenha bebida fácil e acessível. Pelo menos não no começo, porque se você estiver fazendo isso, quer dizer que aquilo vai estar acessível. Inclusive tem um professor meu que fala sobre esses filmes em que o cara tem uma doença terminal, alguma coisa assim, ele anda com um cigarro e ele nunca fuma, para lembrar do hábito de fumar e tal. Eu não conheço o filme, mas eu concordo com o comentário do meu professor, se não me engano, o Henrique da Eureka. E ele fala o seguinte, se você tem o cigarro contigo, vai ser mais fácil você recair e voltar a fumar. A preferência é que você não tenha, pelo menos no começo, até você saber lidar, e depois, se você tiver ela acessível vez ou outra, você tem que estar ciente, antes de entrar nesse contexto, se você terá controle. Se você está num momento ruim, você deve evitar isso. Se você está num momento bom, você deve aceitar, ficar naquele contexto, mas não se permitir beber, se você é alcoólatra nesse caso, tá? Eu bebo socialmente, não tenho nada contra isso, mas os alcoólatras não devem beber socialmente porque eles não têm controle, tá? Isso é provado já. Erro número 4, não se comunicar com as pessoas próximas. Essa é uma coisa bem complicada, por exemplo, o de beber entra muito nisso, né? Até tem aquela do tipo, eu vou parar de beber. Aí a pessoa diz, tu vai parar amanhã, porque hoje a gente já tem uma festa para ir. E essa pessoa próxima, essas pessoas que você interage, elas devem estar cientes disso. Elas devem estar cientes que se querem estar contigo, você não estará bebendo e você não estará facilitando para beber. As pessoas devem estar cientes, porque caso contrário, você nunca vai conseguir parar de beber. A pessoa vai te levar a situações e te induzir ao erro, né? E assim, se você estiver mais fácil, se você tiver mais facilidade de ceder aos impulsos, então simplesmente não vai funcionar, porque você simplesmente vai recair o tempo todo. E não é assim que as coisas são. Então, primeiramente, você tem que ter aí um controle em relação a esses pontos. Inicialmente, por exemplo, em relação ao estímulo principal, depois em relação aos outros estímulos aí, às pessoas, ao contexto. Talvez você tenha que cortar relações, tá? Isso é uma coisa que você precisa avaliar no seu vício, no seu momento, seja relações de amizade, relacionamentos, pessoas da família. Às vezes algumas coisas precisam ser feitas, tá? Alguns sacrifícios. Nenhuma vitória sem sacrifício. Você vai se sentir desconfortável por estar abandonando algo. Você vai sentir uma vontade, até mesmo uma abstinência disso. E entrando aqui no último erro, né, que as pessoas cometem, que assim, naturalmente vou puxar para o meu lado, porque eu sou psicólogo e eu já vi muitos casos aí, dezenas, talvez centenas de casos que eu atendi que de alguma maneira teve algum resultado. Então assim, eu não contei
tudo, para ser sincero, mas eu já tive muitos casos que eu dei alta, então o mínimo de mudança teve, e teve muitos casos que pararam de vir porque se sentiam bem. Então assim, se já se sentiam bem, quer dizer que tiveram alguma mudança comigo. São inúmeros casos aí, talvez centenas de casos que eu já ajudei. E o que eu quero dizer com isso? Se você não buscar ajuda quando é necessário, quando você tem aí a necessidade de buscar ajuda, você não vai conseguir melhorar. O que eu quero dizer com isso? Você vai chegar em um determinado momento, em um determinado contexto, você vai tentar, né, já vai ter evitado o contexto, já vai ter cortado relações, vai tentar por conta dessa maneira, talvez até vai ter apoio das pessoas. Só que se você não chegar buscar ajuda, seja de um médico para muitas vezes regular a tua ansiedade nesse momento com algum medicamento, te auxiliar em alguma transição, seja com um nutricionista, educador físico, psicólogo, seja o profissional que for, que você estiver precisando e não conseguir dar conta da situação sozinho, você não vai conseguir sair desse vício. Eu citei, acho que 2 episódios atrás também, a importância de você buscar ajuda. Eu coloquei aí 10 motivos para você buscar atendimento psicológico. E se você observar, tem diversos motivos aí interessantes relacionados a vícios. Então, por exemplo, você está com sono desregulado, por isso você está com um vício. Você está com um humor deprimido, por isso você está com um vício, porque você está mais deprimido. Você está ansioso, por isso você está com um vício. Você sofreu um trauma. Então, depois de uma determinada situação, você não conseguiu superar uma perda, uma mudança, alguma coisa, você caiu no vício. Então, assim, existem muitos motivos para procurar ajuda. E tudo está interligado. Então, até mesmo os vícios estão interligados entre si com outros fatores. E então, o que eu quero dizer com isso? Se você estiver precisando de ajuda, busque alguma forma de ajuda. Eu trabalho, por exemplo, numa unidade de saúde, então aqui em Campo Belo do Sul eu sou feliz em dizer que tem atendimento psicológico de maneira gratuita. Outros municípios não vão ter, não vai ser acessível para todas as pessoas, mas aí você pode buscar um atendimento particular, um atendimento por aplicativos próprios, um atendimento online, enfim, N formas aí de você buscar atendimento. Inclusive, as pessoas aqui dessa cidade que eu estou, eu já notei que algumas delas têm interesse maior em atendimento com pessoas de fora. Algumas me aceitam e algumas não me aceitam. Várias pessoas daqui têm essa questão. E se for o teu caso, faça tanto online, presencial, em outro local, com outros profissionais, com profissionais que até vivam na mesma cidade, mas sejam de fora, como é o meu caso. Então não deixe de procurar ajuda. Agora eu vou repetir os itens então que eu citei anteriormente. A base de toda a evolução que você vai ter, principalmente em se tratando da minha psicoterapia, é o sono. Ela vai regular as recompensas imediatas, vícios, compulsão e procrastinação. Vai regular o processo de tomada de decisão, a ansiedade, o humor deprimido, vai regular todos os aspectos relacionados a foco, memorização, aprendizagem e outros fatores, como tudo está interligado. Aí dei uma passadinha pela solução de como resolver o sono, falando só de cafeína, luz natural e luz artificial. Depois disso, eu expliquei a importância de tentar entender os gatilhos. Então é muito importante que você entenda os gatilhos. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é só quando eu estou alegre. Eu acho que é só quando eu tenho que comemorar. Quando você vai analisar, não é bem assim. Como, por exemplo, como que você pode fazer isso? No vídeo anterior, em se tratando de vícios, muito recomendado aí o 41º, o 41, você pode ver, eu falo sobre medir os comportamentos. Então você mede, hoje eu roí unha uma vez, amanhã, no caso, daí amanhã você percebe que roeu 2 e vai anotando até chegar aí no resultado. E depois de você chegar aí numa boa medição,
você começa a perceber em que momentos que você rói, o que você fez antes e o que você fez depois. E você vai começar a associar aos gatilhos, ao que está acontecendo, ao contexto. Aí você tem a tendência de ou evitar eles, ou trabalhar para evitar que mesmo com esses gatilhos você chegue no vício indesejado. Tá? É muito importante que você entenda os gatilhos. Você deve considerar o ambiente, por exemplo, se você quer parar de comer besteira, ou quer parar de fumar, você não deve ter besteiras e não deve ter cigarro em casa. Você deve, por exemplo, evitar, no caso do cigarro, vamos supor, você já está numa parte ali de parar mesmo. Então você evita de comprar a caixinha de cigarro. Tenta comprar o cigarro avulso. Se está na besteira, você evita de comprar muita besteira, tá? Come uma vez ou outra. Lembrando que a besteira você até pode comer algumas vezes, mas o cigarro, realmente eu recomendo que você pare com o vício se for o seu desejo. Eu não obrigo ninguém, eu conscientizo. Lembrando que não há nenhuma garantia de que você vai viver melhor ou ser mais feliz ou viver mais sem o vício. Tá? Eu sou bem realista nesse sentido, já que a todo momento nós podemos simplesmente deixar de existir por algum acidente, por algum fator da natureza, por N outros motivos, Pode cair alguma coisa em cima de nós. Mas, no geral, a gente consegue ver uma melhora na qualidade de vida. E é em cima disso que eu trabalho. Quarto item, então, é não se comunicar com as pessoas próximas. É muito importante que você se comunique com as pessoas próximas e perceba os gatilhos que estão te fazendo ter esses determinados vícios, que você tenha apoio dessas pessoas, que essas pessoas te ajudem, te orientem e você consiga parar de fato com esse hábito. E o erro número 5, então, não buscar ajuda quando necessário. Assim, nós entendemos, o nosso corpo, ele funciona de tal maneira. E nós temos ambições, nós temos planos, e muitas vezes esses planos, essas ambições, eles estão além do nosso alcance. Então, se você estiver tentando parar com algum vício e não estiver conseguindo, você naturalmente deve procurar ajuda. Você naturalmente deve procurar ajuda. O que eu quero dizer com isso? Tenha auxílio profissional. Seja um psicólogo, seja um médico, seja um educador físico, seja um nutricionista, seja um profissional que for relacionado à área que você deseja. Eu irei fazer mais episódios do Rotina Funcional, lhe ajudando a melhorar a qualidade de vida. E então fica o convite aí para você avaliar o vídeo, entrar no meu grupo do Telegram. Agora no Instagram está tendo conteúdo diário, todos os dias eu estou postando conteúdo. Tem um questionário logo abaixo para fixar o conteúdo dessa gravação. Eu espero que tenha sido de bom proveito para você. É isso aí, galera. Até a próxima.